Semana de revisão sobre o que vale a pena continuar na tua vida e aquilo que só desgasta e deve desaparecer de vez. Vamos falar sobre a astrologia de 4 a 10 de agosto. Começamos no dia 4 com uma lua nova em Leão. Temos uma lua nova, abrimos um ciclo de 6 meses no nosso mapa natal, onde nós temos esta energia, a energia de Leão. Sol está em casa, Sol rege Leão, a Lua estão juntinhos no mesmo grau matemático, a nossa componente vital, energia, coerente com a nossa componente emocional, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós desejamos da nossa vida, aquilo que nos deixa confortável. Ok, percebemos que vamos ter um período de 6 meses até fevereiro de 2025 para desenvolver o tema. E, tratando-se de Leão, tem a ver com brilho próprio, tem a ver com a forma como tu te expressas criativamente, sem filtros, assim meio que infantilizado até. É como que ganhar um boost de confiança em ti e no sítio onde tu no teu mapa natal tens o teu Sol, mesmo que ele não esteja em Leão, brilha de forma especial com esta lua nova, com este novo ciclo. Tens um vídeo exclusivo para esta lua no canal. Mercúrio retrógrado, chegou a fase, temos que falar dele. No dia 4 ou 5 de agosto, dependendo de onde tu vivas, e vai estar retrógrado até 28 de agosto. Passamos o mês a pensar, a refletir, a analisar, estamos todos com as cabeças super a fervilhar, o que faz com que nós estejamos mais desatentos daquilo que são as coisas mundanas e daí a maior probabilidade de acidentes, de esquecermos de responder uma mensagem, de achar que mandámos um e-mail, de escrevermos tudo trocado, de perdermos o ficheiro, de desaparecer a folha, de esquecermos das chaves de casa, porque as nossas cabeças estão a fervilhar, a analisar. No teu mapa natal vais ter que olhar para 2 signos desta vez. Ele começa a retrogradar em Virgem, mas reingressa a Leão. Existia qualquer coisa no teu mapa onde tens Leão que ficou pendente e que tiveste que lá voltar atrás para desatar esse nó. Portanto, ele vai começar a ficar retrógrado no grau 4 de Virgem e vai voltar até ao grau 21 de Leão. É necessário sermos mais minuciosos em sítios onde eventualmente antes passámos um bocadinho en passant. Assim, não demos muita atenção, ok? Vamos ter que rever essas áreas da nossa vida. Dia 5, Vênus entra em Virgem. Vênus, o princípio daquilo que tu valorizas, das relações, do dinheiro também. Em Virgem, a minúcia, o detalhe, a crítica. Vênus em Virgem é super analítica, não é aquela coisa de vamos aproveitar a vida e os luxos, não. Vamos olhar, mas é para o extrato bancário e perceber qual é o nível da desgraça que nós temos na nossa vida. Isto é Vênus em Virgem, é valorizar aquilo que tu tens, mas retirando o que está a mais, o que é superficial, aquilo que não serve, aquilo que são... desaparece isso tudo. Acontece com Vênus em Virgem também relações que não prestam na tua vida, que tu começas, ainda por cima com Mercúrio retrógrado, a avaliar aquilo e a tentar perceber, bem, mas isto serve para alguma coisa na minha vida? Isto traz alguma mais-valia? Se existem ex que batem à porta, Mercúrio retrógrado também é prodigioso. Porquê? Porque os outros também estão a repensar a sua vida. E de repente lembram-se durante Mercúrio retrógrado, porque depois passa, de repente lembram-se, existe e eu gostava muito do tempo que passava antigamente. Não sei porque é que deixei ir. E voltam a bater de forma insistente. E lá está, Vênus em Virgem, Mercúrio retrógrado, a fazer-nos analisar a nossa vida nas relações e no dinheiro, que são só os pilares fundamentais de todas as nossas existências. Esta vida é uma canseira. A pessoa pensa que está a ir, cruise control, velocidade assim... E de repente lá vai mais uma lomba, um carrossel, roller coaster, lá vai mais qualquer coisa. Dia 7, Sol em Leão faz um sextil a Júpiter em Gêmeos. Ok, Sol em Leão, energia vital, consciência e presença para brilhar. Eu apresento-me aqui para brilhar. Um sextil é uma oportunidade para Júpiter em Gêmeos fazer contactos, expandir, networking, outras opções, ir à procura de informação, perceber que a vida não pode ser só por este caminho, que afinal há outra direção que também é viável. É um dia bom para tu te apresentares num local, para conheceres alguém, para ires buscar uma informação que te faz expandir a tua mente, que faz expandir os teus horizontes, ok?
No dia 8 temos Mercúrio em Virgem, em conjunção, Mercúrio retrógrado, em conjunção a Vênus em Virgem. Eles encontram-se aqui, logo no iniciozinho. Vênus em Virgem diz, olha, eu vou analisar estas zonas da tua vida, o que tu valorizas, estas relações, estes gastos de dinheiro, vou ver. Vênus em Virgem diz, olha, será que aqui esta zona que nós valorizamos muito na nossa vida hoje em dia é válida? Continuamos a valorizar isto? E Mercúrio passa para trás. Mercúrio passa para trás e diz, olha, eu vou analisar com mais minúcia porque é que eu comecei a gostar de ter isso na minha vida, porque é que eu comecei a valorizar isso na minha vida. Então há aqui como que uma comunicação entre o planeta da valorização e o planeta da cabeça, da mentalidade, da negociação, para entrar em acordo, vamos trazer aqui à mesa discussão sobre factos de situações que merecem ser analisadas com mais detalhe e mais minúcia e que nós eventualmente passamos, achamos, nem sequer questionamos, estão na nossa vida, nem sabemos bem porquê e vão ser agora reanalisados. Vamos signo a signo. Carneiro Áries. Vais estar a rever aquilo que é o teu dia-a-dia, a tua rotina, o sítio onde trabalhas, os colegas com quem trabalhas. Se calhar podes estar a rever questões que têm a ver com saúde, com regime, dieta, com exercício físico. Há uma noção aqui de perceber o que é que estas componentes que existem na tua vida lá estão a fazer e quais são as que merecem lá continuar. Porque estás a perceber que ou estão a gastar demasiado tempo, energia ou dinheiro e não dá para continuar assim. Então vão sofrer uma revisão. Horários de trabalho, gastos com dieta, alimentação, questões que tenham a ver com ginásio, academia, exercício físico, saúde, tudo isso vai ser revisto. Touro. Para aqueles que têm filhos, vai ser uma fase de reanalisar com minúcia o que é importante que exista na vida deles. Tens que perceber que, eventualmente, há situações que vão ter que ser retiradas para fazer espaço e, eventualmente, até para libertar financeiramente dinheiro para outras atividades que são agora importantes para eles. Quem está a desenvolver projetos criativos, uma fase que eventualmente foi de bastante criatividade, agora passa para uma fase de revisão e de minúcia. Existiram detalhes que foram passados assim demasiado ao de leve e que podem estar a dar alguma confusão e precisa de ser tudo revisto de forma detalhada, sem deixar nada por abrir, nenhuma porta por abrir. Pessoas que estão a apaixonar-se agora, existe uma fase um bocadinho depois de uma fase inicial de encantamento, agora há um esfriamento e uma análise detalhada do que é que vamos fazer sobre o futuro e se aquela pessoa é ou não é a pessoa certa para ti. Gêmeos. Gêmeos, questões financeiras com casa, mudança de casa, família, raízes vão ser agora revistas. Se calhar andas a gastar demais e é preciso perceber onde é que se pode reduzir um bocadinho, a chegar um bocadinho os gastos. Também estás a ter conversas com uma relação que tu possas ter, que eventualmente agora se possa tornar mais séria, de vamos viver juntos, não vamos viver juntos, temos filhos, não temos filhos, alguém tem filhos, vem viver connosco, não vem viver connosco. Há uma noção aqui de revisão de temas de casa, família, raiz. Caranguejo, revisões de contrato e quanto ganhas. Sim? Pensavas que ias ganhar para sempre esse bónus? Pensavas que o dinheiro ia chegar assim tão fácil porque brilhaste ultimamente? Não. A coisa vai demorar mais tempo e vai ser analisada. Eventualmente podes ter aqui que ter algumas negociações, algum detalhe, alguma minúcia, vais ter que ver o que é que diz a legislação, o que é que o vizinho ganha, afinal qual é a tua percentagem. Se trabalhas com algum tipo de comunicação, seja sob que forma for, vais ter uma fase de ter que reavaliar as tuas fontes ou reanalisar aquilo que são os teus conhecimentos. Tens que rever algo que já fizeste até agora e que possa ter a ver principalmente com relacionamentos ou com dinheiro, não é? Investimentos, ganhos, gastos, taxas, taxinhas. Leão, das duas uma.
Ou estás a rever quanto ganhas e quanto achas que deves ganhar, ou estás a rever aquilo que deves valorizar na tua vida. Primeiro grupo. Se percebes que estás a ganhar pouco e que achas que dás demasiado a uma empresa, a uma situação, a um projeto e devias ganhar mais, há uma fase agora de revisão, assim mais que atrás nos panos, sabes? Vais reavaliar quanto é que as outras pessoas ganham, as pessoas que estão no mesmo patamar que tu, se são valorizadas da mesma forma que tu ou não. Se por outro lado tu percebes que tens que valorizar algo diferente na tua vida daquilo que tens que valorizado, por exemplo, imagina que até agora valorizavas muito o dinheiro e percebes que começas a valorizar é o teu tempo livre. Então, esta análise vai-se dar agora durante o mês de agosto para perceberes até que ponto te queres sujeitar a estar horas e horas sem fim num emprego que não te satisfaz emocionalmente para depois teres mais 100, 200, 300 euros na conta, ou preferes ter mais tempo livre e menos horas de trabalho. Virgem, existe a necessidade de rever a forma como tu te posicionas no mundo. Certamente que achavas que existia um capítulo na tua vida que já tinha terminado e que poderias agora posicionar-te de forma definitiva, refrescante, refrescada e uma coisa assim mais senhora do seu nariz, sabes? Mais confiante com aquilo que decidiu. Só que tens pendências naquela porta que ainda afinal não ficou fechada, ficou lá uma brecha. Se tinhas um final que ainda não terminou, se tinhas algo que estava a acontecer atrás dos panos nas escondidas, que pensavas que podias tornar público de forma assim descarada, que não podes, há detalhes, há pormenores que ainda estão por rever e vais ter que ver a situação com minúcia para não voltares a ser apanhado de forma desprevenida. Se tiveste a criar algo e que agora era suposto vir a público, podes ter a perceber que há situações que não estão finalizadas, há pontas soltas e detalhista como tu és, não vais querer que isso fique assim tão incompleto ou mal feito de forma pública, não é? Então vais ter que rever esse assunto. Se tiveste enclausurado por alguma questão de saúde, estiveste mais isolado de alguma forma e estavas a pensar que estavas preparado para enfrentar o mundo, vais perceber rapidamente que não estás preparado e precisas aqui de mais confiança, precisas de mais amor próprio, precisas de te conhecer melhor e de te valorizar mais para enfrentar então essa vinda nova ao público. Libra Balança, pensavas que existia uma fase da tua vida que estava a começar a entrar num fim, mas não. Pensavas que existia uma fase da tua vida que estava a começar, que estava a terminar e por isso dar-te mais tempo para te isolares, para não teres que estar tão na vida pública, para não ter a obrigação de ser tão social. Mas também não. Há aqui a necessidade de reveres algo antes disso. Imagina, por exemplo, que tu trabalhavas com uma equipa num escritório e começas a perceber que tens a hipótese de começar a trabalhar sozinho e a partir de casa. Só que chega-se à conclusão que aquela equipa de trabalho ainda não está preparada para ficar sozinha. E lá vais ter tu que rever o protocolo todo com a equipa, voltar um bocadinho atrás para assim deixá-los preparados. Portanto, é esta noção de existe a possibilidade de um final que tu queres, um isolamento que tu queres, mas vais ser obrigado a voltar a uma zona de convívio, de equipa, de redes sociais, porque os detalhes não foram bem acertados. Escorpião. Há uma fase em que tu achavas que podias fazer mais parte do grupo, da equipa, do conjunto das pessoas, em que estavas mais integrado do que propriamente de forma isolada a lidar com o chefe, ou de forma isolada a destacar-te, teres que dar a cara por alguma coisa. Só que não, existe algo ficou pendente nessa tua fase mais brilhantismo, de mais isolamento, de necessidade de dares mais a cara por algum projeto, e como ficou pendente, tu vais ter que voltar lá atrás e refazer alguma coisa, revisar alguma coisa antes de passares, por exemplo, para trabalhos de grupo, seres integrado em equipa, não tens que ter esse trabalho tão destacado e tão isolado que tens estado a ter. Sim, tem-te trazido brilho, mas também te tem trazido algum desgaste. Imagina, por exemplo, que tu tens um trabalho a solo numa rede social e que agora finalmente ias começar a investir em ter uma equipa que te ajudasse a fazer algo, uma edição, um calendário, alguma coisa. Vais ter a perceber, por exemplo, que ainda não tens condições financeiras ou que não te aparece a pessoa certa, que vais ter que dar uns passinhos atrás nesse avanço que tu gostarias de dar. Tário. Antes de começares a brilhar sozinho, vais ter que rever algo que aprendeste. Existe uma noção aqui de começas
a brilhar e a ser reconhecido e tens que voltar a reler e a revisar algo que tu aprendeste. Ou existe aqui algum reconhecimento por aqueles que são mais conhecedores do que tu, por aqueles que são figuras de autoridade na área e de repente percebes que há detalhes e pormenores que passaste por cima e que precisas de voltar a rever. Se tiveste uma fase de contactos com o exterior, com o estrangeiro, com pessoas estrangeiras e aprendeste com elas, adquiriste com elas alguma informação que agora querias transmitir ao resto do mundo, que implicaram uma nova fase para ti e novos planos a longo prazo, vais perceber que aquela informação, aquela situação que te foi passada não é suficiente para integrares isso na tua vida e tens que voltar a revisar alguma coisa, ou existem pendências legais que não são assim tão fáceis e precisam de algum detalhe e alguma minúcia. Capricórnio, momento de expansão que necessita de maior análise, ok? Imagina que tu decidiste mudar de casa, pedir um empréstimo ao banco, fazer uma viagem com algum tipo de dinheiro também pedido a alguém, a um investidor, a um empréstimo, e pensavas que estava tudo tratado. Lá ias tu, lindo e maravilhoso, só que não. Existem pendências. Pensavas que ia pagar 200, afinal vais pagar 500. Pensavas que era há um ano, afinal é 5. Existem pendências, existem detalhes que tu não deste por isso, ok? Que ficaram por rever. Se te apaixonaste por alguém, atenção àquilo que eu vou dizer, e essa pessoa estrangeira, de uma cultura diferente, algo diferente dessa pessoa do que é habitual, tem atenção porque podes ter problemas de saúde devido a relacionamentos íntimos com elas. Questões que tenham a ver com estudos ou com parâmetros de legalização, alguma coisa judicial, vai implicar um maior gasto do que tu estavas à espera. Eventualmente até ter que pedir um empréstimo, ok? Ou alguma ajuda financeira a alguém. Aquário, um plano que fizeste em conjunto parecia bastante interessante, até tu perceberes que esse plano implicará pedir dinheiro emprestado a alguém, algum investimento, alguma entrada de dinheiro que não depende só de ti e que todo esse processo precisa de muito mais detalhe do que tu tinhas antecipado. Então, não vai andar tão rápido como tu gostarias. Isto não precisa de ser, imagina, por exemplo, um casamento. Não é? Se for numa parceria amorosa, um casamento, não vai ser assim tão fácil o dinheiro para o casamento. Se for num caso de sociedade, de trabalho, de clientes, o que acontece é que tiveste uma boa ideia, vamos pôr isto em prática, depois chegas lá e percebes que essa ideia, para ser viável, para ser colocada em prática como tu gostarias, implica de mais dinheiro e implica que, lá está, vais bater à porta de alguém para te ajudar financeiramente. E não vai ser mais uma vez tão rápido, vão ter que ver os detalhes, quem é que paga o quê, quais são os benefícios, consegue-se ou não se consegue. Vai ser aqui uma fase de análise. Peixes. Fase de revisão em vínculos. Percebes que aqueles que existem na tua vida agora têm um impacto grande naquilo que é a tua rotina e o teu dia-a-dia. E que de alguma forma isso te pode deixar desconfortável. Imagina, por exemplo, que tens uma relação e que essa relação implica que tu tens que ter um horário fixo para jantar. Mas que esse horário fixo entra em choque com aquele que é o teu horário para ir ao ginásio ou à academia. Podes andar um bocadinho desconfortável e é preciso rever, e é preciso falar, e é preciso voltar a acertar agulhas. Se esta parceria este vínculo é em termos profissionais, um cliente, um sócio, perceber que podem existir alterações de alguma forma que impliquem que tu tenhas que rever aquilo que são os horários em que vocês se encontram, aquilo que são as obrigações de cada um, aquilo que é a disponibilidade de um e de outro e quem é que faz o quê. Há uma noção aqui de olhar com minúcia para a rotina e para o dia-a-dia por questões de vínculos onde existem obrigações e deveres em ambas as partes.